O mundo está cada vez mais conectado, né? E a gente está com um desafio enorme. Eu digo a gente está com um desafio enorme, que eu me incluo nessa, porque tem o meu netinho. E aí, a gente sabe que existe muitos prejuízos com o uso excessivo das telas. Mas parece que tem estudos que mostram que durante a refeição, esses prejuízos são grandes também. Então pode ser diante do celular, do tablet, do computador, a coisa fica complicada. Pode parecer que não, que é inofensivo, né? Mas é um hábito que merece uma reflexão mais profunda devido aos impactos que isso tudo pode ocasionar na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, para você entender um pouco mais, vamos receber agora uma fonoaudióloga especializada em seletividade alimentar, que é a Carla Deliberato, e ela vai falar exatamente sobre a relação da alimentação com o uso das telas em crianças. Seja bem-vinda, doutora, que muito bom obrigada. assunto. Obrigada por estar aqui. Um prazer estar aqui. Vou sentar aqui do teu lado. É tão importante a gente falar sobre isso, porque eu te digo que é um desafio, viu? Não é fácil, não. Ainda vi outro dia um meme que eu adorei, que era assim, uma mamãe desesperada falando: justo na minha época, na minha hora de ser mãe, não pode mais usar tela, não pode mais ver desenho, não pode, né? E Sim. realmente é desafiador. Exato, exato. É muito complicado porque a criança, para ela comer bem, ela precisa ver o outro comendo. Porque o aprendizado alimentar, ele ocorre nessa interação. E a gente acha que é simplesmente comer. E para o bebê, principalmente, para a criança, ela vai aprender a se relacionar. Então, se tem uma tela na frente dela, a gente está inibindo essa relação. E isso pode iniciar uma série de problemas acerca de aceitação alimentar, curiosidade com os alimentos. E aí a criança começa se alimentando muito mal e pode ter problemas com isso. Então, ela começa comendo só batata, a batata aceita, fica só em batata. Isso num médio e longo prazo pode trazer consequências de uma obesidade e várias outras coisas. Então, o ideal é não deixar a criança ter acesso às telas, principalmente nessa hora, na hora da refeição. Principalmente nessa hora, na hora da refeição. É criar o hábito de desligar o eletrônico, seja a televisão, seja o tablet, o que for, para realmente ter um momento de alimentação. Então, ela consegue ver as verduras, aquilo que a família consome. Então, é lógico que não é só a tela que faz a criança não comer bem. A família também tem que ter um hábito de alimentação saudável, balanceado, para que ela veja nessa interação da família a chance dela fazer também. Então, ter essa curiosidade. Em algumas fases, a criança acaba se alimentando num horário muito diferente do restante da família. Eu vejo pelo meu neto, que tem 1 ano e meio. Então, ele almoça por volta das 11h30, meio-dia, e o jantar dele é às 5h30 da tarde. E de mais ninguém, porque ninguém quer jantar às 5h30 da tarde. Então, é o horário que a gente dá o jantar dele. E aí, como que fica? Então, o ideal nesses casos é o cuidador, seja a babá, seja a mãe, seja a avó, quem seja, não vai ser a refeição principal desse cuidador, mas sentar e interagir com ele. Então, compartilhar esse momento com a criança para que ela veja que o outro também está comendo. Porque a refeição, quando ela vem imposta, a gente não tem tanta vontade de comer. Até a gente, adulto, se você está sozinho, eu tenho um tempinho para almoçar, você está sozinho, você abrevia, você não quer comer, você pede um lanche. E para a criança que está nesse processo de aprendizado, isso é pior ainda, porque ela não tem essa referência, ela não tem a consciência, não, hoje eu preciso me alimentar melhor. Ela começa a não ter interesse, então começa a ser aquela refeição que vai ficando difícil. Ele não quer nem vir comer. Por quê? Porque não é tão legal, porque não é tão prazeroso. Quando a gente tem o outro na refeição, a gente quer conversar. Então, é muito mais gostoso você ir almoçar com uma amiga, mesmo que seja um momento rapidinho de horário de trabalho, mas você quer sentar numa mesa, você quer conversar. Se ela pede um negócio diferente, você fala, na próxima eu vou pedir. Que interessante isso, nunca pensei em pedir tal coisa. E para a criança isso é muito mais desafiador, porque ela não tem essa referência. Por isso é tão importante, então a gente tem que tentar adaptar. Eu sei que a rotina é difícil, às vezes tem pais que chegam 9h30, 10 horas, a criança já está dormindo, mas esse cuidador, ele tem que fazer essa intermediação. Tá, então, de repente, até mexer um pouquinho na rotina dessa criança, trazer os horários um pouquinho mais pra frente.
Sim, assim, a gente sabe que tem famílias que é muito difícil fazer isso, mas o que conseguir seria o ideal. Ai, não dá para jantar todo dia com a criança por conta do trabalho, mas será que uma vez na semana não dá para ter a mãe junto, o pai junto, todos juntos? Valorizar isso muito no final de semana, às vezes no café da manhã. Agora, as mamães sabem, quem é da minha época, então, que a gente podia usar as telas, a televisão, não tinha computador nem celular naquela época, né? Mas a gente deixava a criança assistir desenho, filminho. É uma mão na roda, porque a criança fica ali, ó, vidrada olhando a televisão e a comida vai indo. E ela vai comendo. E isso é nocivo? Isso é nocivo porque ela está comendo aquilo que ela conhece. Você tenta mudar, então vamos imaginar, ela não come brócolis. E você quer introduzir o brócolis, se você está concorrendo com a tela, ela não vai olhar para o brócolis. Por que ela vai parar de ver o que ela está amando? Quando não tem essa concorrência, ela consegue ter a chance de interagir, não que ela vá sair comendo, porque é um aprendizado, mas ela tem mais chance de interagir. Então, uma vez fazer isso, tudo bem. Agora, virar rotina de vamos almoçar e almoçar é sentar na mesa e de frente da televisão, isso não é adequado. Tem criança que cresce desse jeito e não tem dificuldade alguma, mas muitas crianças que têm essa rotina alimentar, elas acabam tendo algum impacto na alimentação. Perfeito. De seletividade Você tem mesmo. especialização em seletividade. Tem alguma fase no desenvolvimento do bebê até chegar à fase da infância, mesmo adolescência, em que ele vai ficando mais seletivo? Tem. Próximo dos 2 anos de vida, existe uma anelfobia, que é uma fase que a criança fica mais seletiva mesmo. Vai de encontro com a personalidade dela que está em formação, então ela começa a perceber que ela pode fazer as coisas, que ela tem mais autonomia para algumas coisas e ela quer comandar também no horário da alimentação. Então isso é algo que acontece por volta de 2 anos e vai até uns 4. Isso é normal? É benéfico? Ou não? Isso é normal, faz parte da criança. O que seria ruim? Ela ficar seletiva, então ela pode ter um período que, eu não quero comer verdes. Mas, com o tempo e com a exposição da família, ela volta a ter o interesse em comer o que ela comia antes. Começa a ficar preocupante quando? Quando essa criança, eu nunca mais come verde, eu não quero verde, eu odeio verde, se tem verde eu paro a refeição. E aí ela começa excluindo grupos inteiros. Então, deu o exemplo do verde e das verduras, mas tem criança que faz isso com carne, tem criança que faz isso com a leguminosa, arroz, feijão, lentilha. Então, começou a demorar muito tempo nessa seletividade, tem que investigar o que pode estar acontecendo, porque com certeza tem alguma coisa. Ok. Quando a criança começa a ficar seletiva, a gente força ou não? Não. Quando a gente força ou chantageia, a criança, ela sabe que ela tem algum benefício. Olha, então come mais 4 colheradas porque você vai ver o desenho. Com o tempo, isso não tem importância, ela para de comer. Ela tem que querer comer por prazer e não porque ela vai ganhar uma recompensa por trás. A mesma coisa de não, tem que raspar todo o prato. Também não precisa, né? Não precisa, porque o nosso metabolismo, ele altera. Então, tem dias que você tá com uma fome de leão e outros dias que não, e tá tudo bem. E você não tá doente, não aconteceu nada. Então, por que tem que raspar o último grão de arroz do prato? Eu lembro da minha época de criança, tinha que raspar, né? Tinha que comer tudo até o final. Bom, eu vou te pedir uns minutinhos, vou convidar você que está aí assistindo para mandar sua pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre esse processo, a alimentação para os bebês, para as crianças, essa parte de muita seletividade, envia e a gente volta aqui já já para ouvir a resposta, tá bom? Então me dá 2 minutinhos para a gente organizar? A gente está falando sobre seletividade alimentar, uso de telas durante o almoço ou o jantar e o quanto é nocivo. Eu estou conversando com a doutora Carla Deliberato, que é fonoaudióloga, especialista nesse assunto. Você que já mandou sua pergunta, vamos ver se ela vai aparecer aqui. Mas, se por um acaso não for a sua, saiba que todas as perguntas serão enviadas para a doutora. E, de toda forma, se você não mandou, preste atenção, porque quando a gente aprende, às vezes não é para a gente consegue ajudar alguém que não tem a informação, que está passando
pela dúvida, não é verdade? Então é sempre bom a gente ir passando. Eu tenho uma pergunta, é verdade que quando a criança não gosta de algum alimento, a gente deve insistir, porque depois de 10 tentativas ela passa a gostar? É verdade que a gente não pode parar na primeira vez, mas não necessariamente depois de 10 tentativas. A gente tem que sempre reapresentar esse alimento de uma nova maneira. Então, assim, a gente deu o exemplo do brócolis, né? Nunca comeu brócolis na vida. Talvez na primeira vez não leve na boca. Talvez ele cozido não leve na boca, mas se você colocar num ovinho mexido, consiga comer. E assim a criança vai construindo uma relação positiva com o brócolis. Mas a criança tem que ser exposta mais de uma vez. Então, lá no consultório, eu falo para as mães não falarem, não, você não come tal coisa. Você ainda não é tão amigo do brócolis, tá ficando amigo, então às vezes consegue brincar, consegue dar uma lambida, mas não consegue consumir em quantidade, porque é uma relação realmente de aprendizado. E é muito importante também a gente observar a textura. Então, o brócolis mole, ele misturado no ovinho mexido, ele feito de uma maneira mais sequinha, por exemplo, se for mais empanado, porque a aceitação da criança pode variar dependendo da textura. Isso é muito importante. Até a nossa, né? Se parar pra pensar, você deve ter um jeito que você goste de comer brócolis. Exato. Olha, a Letícia Ribeiro de Souza, ela diz, boa tarde, Cláudia, meu sobrinho João Miguel come o papá todo dia sem a tela de celular. Percebo que isso ajuda muito. O que mais posso fazer? Interagir com a criança. Então, não sei como que ele come, mas o que é o ideal? O prato está na frente da criança e não longe. Porque a criança ela tem que mexer nessa comida, ela tem que manipular com colher, com a própria mão e querer levar na boca. Então, aquela criança que come bem a comidinha, a papinha, mas ela não interage, isso pode ser ruim. Porque é uma criança que não está tendo tanta curiosidade com esse alimento. Em algum momento, talvez ela curse com alguma dificuldade. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Letícia, pela sua participação. Eu lembrei de uma enquanto não vira aqui, já faço da Fátima. Antigamente a gente dava para os bebês papinha, né? Hoje eu vejo pelo meu neto, desde muito cedinho, acho que nem comeu papinha, era sempre tudo picadinho, pedacinho, né? E pode mexer, e pode comer com a mão. Não usa-se mais da papinha para neném? A papinha é uma abordagem tradicional. Hoje em dia tem o BLW, que provavelmente é isso que seu netinho fez, que é o Baby Led Weaning, que é a apresentação do alimento já sólido, lógico que adaptado, ninguém vai dar uma coisa extremamente dura para um bebê de 6 meses. Então tem cortes específicos dos legumes, das verduras, das carnes, mas ele já manipula direto esse alimento e leva na boca e não necessariamente passa por esse processo com papinhas, mas tem muito médico que ainda indica esse método mais tradicional de abordagem de introdução alimentar e tem também a abordagem participativa, que é uma abordagem que mescla um pouco de papinha, de purês e também com alimentos sólidos e a criança vai interagindo. Então, hoje em dia, o que é o ideal? É que a criança interaja. Então, eu sou muito favorável da abordagem participativa justamente por isso, porque a criança não fica recebendo a comida na boca e fica passiva, porque quando ela interage, ela tem a curiosidade e ela vai se desenvolvendo. E com a abordagem dos alimentos já in natura, a criança manipulando e não com a papinha, a criança consegue desenvolver a habilidade motor oral. Então, quando ela coloca uma colher de sopa na boca, ela só engole. Ela não exercita toda a musculatura orofacial, que é importante para o processo de mastigação. Quando a gente está no BLW e coloca um pedacinho de carne, a criança leva na boca e ela já chupa, ela já lateraliza a língua, ela já quer morder, então já vai estimulando toda a musculatura. Perfeito, muito joia. A Fá Regina está perguntando o que o excesso de telas pode causar. A falta de interação. Então a criança ela fica naquela monotonia alimentar, ela come sempre a mesma coisa, a família quer mudar, quer colocar um alimento diferente, a criança tem dificuldade, a criança fica irritada e ela não dá essa abertura para isso. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Fá Regina. A Chirolene Lebers. Meu marido, mesmo sendo adulto, é cheio de frescuras para comer. Não come nada que seja coisinha verde. Dá para mudar isso? Como fazer? Dá. Provavelmente ele é uma pessoa que desde criança era mais seletivo, não teve oportunidade de comer verduras
e ele cresceu desta maneira. Então ele não se relaciona com as verduras por conta disso, porque é algo que ele traz da infância. Então, se a criança ela não tem esse estímulo adequado, realmente ela pode cursar como um adulto super seletivo, aquele chato para comer que você convida em casa e você fala assim: ai meu Deus, fulano vem aqui, ele não come nada, o que eu vou oferecer? Provavelmente porque traz da infância. Dá para mudar, sim, só que com os adultos é um processo mais consciente. Então ele tem que querer mudar. Ele tem que querer, né? E provavelmente aqui neste caso um nutricionista que trabalhe nessa área consegue ajudá-lo. É, muito legal. Eu lembro muito do meu marido. Quando a gente casou, ele não comia nada, gente. Nem uma salada, nem um legume. No máximo era um tomate. Hoje ele come e ama, mas foi devagarinho. Porque Você foi eu gosto, ensinando. eu como, então eu comia, eu fazia. Aí os nossos filhos gostam. Eu acho que ele foi ficando curioso e falou: pai, eu também quero, né? E aí depois vai entendendo que isso é super saudável. Hoje ele come tudo. Sim. E é muito legal. Agora, muito interessante você estar falando dessa participação, né? Não sei se são todos os bebês, mas o Bernardo, agora ele está nessa fase já mais seletiva, ele está com 1 ano e meio. Aí ele pega assim o garfo, aí ele vai, tira o pedacinho da cenoura que está no arroz, porque ele só quer o arroz. É muito interessante. Mas toda criança passa por isso. O segredo é saber conduzir. E se tiver difícil, procurar por uma ajuda. Perfeito. Não, esse aí é taurino, guloso, que nem a vovó. Olha, a doutora Carla Deliberato é fonoaudióloga, especialista em seletividade alimentar. É um assunto super importante. A gente hoje está falando dos bebês, mas eu conheço adultos que têm que é chamado, conhecido como paladar infantil e que sofrem muito por conta disso. E tem consequências ruins em toda a saúde. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer corrigir enquanto há tempo, procura a doutora Carla. Ela está no fono_Carla Deliberato. E o contato para você marcar um bate-papo, uma avaliação é o 119 3367 7771. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada pela Foi um sua prazer. presença. O prazer foi nosso. E até a próxima. Até a próxima.